Bom, quando se fala em gasolina, se fala também no etanol, que antigamente se chamava álcool, agora virou etanol. E nós vamos conversar agora em relação ao agronegócio, aonde o etanol é parte dele, com o Rui Dyer. O Rui é colunista da Carta Capital e criador e consultor do Biocampo Desenvolvimento Agrícola. E ele está aqui conosco. Rui, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Rui, me diz o seguinte, é fato que o agronegócio é responsável aí dos 5 produtos, vamos dizer, mais exportados pelo Brasil, 3 vêm do agronegócio? É verdade. O Brasil é um exportador de commodities e entre os principais commodities exportados estão as commodities agrícolas. Agora, essa visão é justamente uma visão que nas minhas colunas eu chamo de visão Paulinho da Viola. Como assim, Paulinho da Viola? Você canta também ou não? Não canto, mas é vista assim do alto. Ah, vista assim do alto? Isso. E às vezes a gente precisa no agronegócio ou na agropecuária, que é, na verdade, a essência do agronegócio, né? Olhar um pouco com a lupa. Descer a lupa para os problemas que existem dentro do agronegócio. Por exemplo? O agronegócio não é uma coisa ruim em si. Ele agrega valor, ele faz uma série de coisas. Mas a alimentação para o mercado interno é criado pela agricultura familiar. Não é o agronegócio? De 75% a 80%. Ela, quando sai da fazenda, qual a diferença? Por que o agronegócio? Agronegócio é tudo que acontece ou antes da fronteira da fazenda ou depois dela. Ou seja, os insumos agrícolas, fertilizantes, sementes, transgênicas ou não, são insumos para a fazenda produzir. Sim. Então, lá dentro é a agropecuária. Sim. Agora, fora, quando vai e industrializa, se põe o palmito em lata, ou se cria uma situação de logística, de fretes, aí já entra no agronegócio. Não também. É uma cadeia, então, de começo é uma meio... cadeia, uma cadeia de começo, meio e fim, que é extremamente interessante. E o Brasil ganhou muitas divisas, fez uma série se tornou uma potência nisso, mas à custa de você fazer uma série de dificuldades, criar dificuldades ambientais e sociais. Isso é uma verdade. Muito difícil de reverter. Até porque já andou demais e continua andando, ainda se está abrindo fronteiras agrícolas, quer dizer... Eles continuam derrubando, é isso ou não? Continuam derrubando. A verdade é essa, existe uma lei, os códigos florestais são extremamente... E ninguém obedece, na verdade. Agora, hoje as leis são mais rígidas, na verdade. Mas não há fiscalização. Agora, Rui, quando as multinacionais que compram dizem que não compram se não tiver certificação... de que aquela soja ou aquele boi Alguns fazem isso. Isso foi uma conquista, eu acho que uma conquista que vem desde a década de 1980. Os ambientalistas podem ter sido chamados de xiitas, mas eles colocaram isso para a sociedade. Hoje a sociedade exige isso. Muitas vezes o governo não exige isso. O governo tem recursos de fiscalização para andar atrás do que está acontecendo. Mas a sociedade responde a isso de uma forma muito melhor, mais consciente. E pressiona, talvez, até esses agentes para conduzir isso. Sem dúvida. Por exemplo, os supermercados. Supermercados hoje têm uma visão, alguns grupos de supermercados têm uma visão não só para produtos orgânicos, como para regulamentação em rótulos, que tem que lá dizer se é transgênica a semente ou não. Então, houve caminhos paralelos, tanto no crescimento do agronegócio, que é uma transformação para a economia excepcional, e também dentro de uma preservação ambiental e social até a página 9, porque a agricultura familiar está, eu tenho certeza, mais uma vez sendo prejudicada ao terminarem com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi responsável por ótimos programas de financiamento, porque a reforma agrária não se trata só da terra. Obviamente, é Começa necessário... pela terra.
começa pela terra, mas depois precisa de financiamento, precisa de apoio técnico, precisa torná-los competitivos e ter escoamento para a produção feita pela agricultura familiar. E essa vem para o mercado interno, é a nossa alimentação, né? Então, eu acho que a lupa tem que ser colocada nisso e não ficar só em termos volumétricos. O Brasil vai 200 produzir milhões de 200 milhões de toneladas de grãos. O valor bruto da produção brasileira vai crescer 3% para 500 e poucos bilhões de reais. O Brasil é o primeiro exportador de vários, ou o segundo de vários commodities, vários produtos. Então, isso é importante, mas não se pode deixar de olhar o outro lado. Agora, também tem o lado que, de certa forma, estigmatiza o agronegócio. Não deve. O agronegócio realmente é uma necessidade de mercado. O que faz existir produção é demanda. E se o mundo demanda soja, e nós temos vocação e tecnologia para produzir soja, etanol, como você falou, milho, que nós também já estamos exportando, carnes, o complexo de carnes, também é bom. O que não tem que ter, porque o Brasil é um imenso fla-flu, né? O que não tem que ter é isso, de eles viverem em contradição quando são complementares. Entendi. Então, essa é eu acho que é a visão Paulinho da Viola e a visão com a lupa, né? É verdade. Aí você tem mais detalhes a respeito disso. Fica realmente mais interessante. Bom, eu digo, esse equilíbrio, essa junção, ela é interessante para o país nas suas exportações e é interessante porque abastece o mercado interno e ajuda, obviamente, inclusive, a derrubar a inflação. Quanto melhor o produto, mais barato, menos inflação. Sem dúvida. Agora, corre-se um perigo. Acho que todos vocês estão vendo, todos os espectadores estão vendo uma tremenda concentração fora, grandes conglomerados, um comprando o outro, e o Brasil não tem produção praticamente nacional, por exemplo, de fertilizantes, sementes, é tudo multinacional. E um está comprando o outro, não é? A ChemChina comprou a Syngenta, a Bayer está comprando a Monsanto. Então, está se estreitando um mercado de oferta altamente cartelizado e os insumos para o Brasil produzir, mesmo para exportar, porque estão muito caros, né? E depende do câmbio. Então, assim como eles dependem do câmbio para exportar soja, exportar complexo de carnes, exportar etanol, também tem o peso do câmbio em cima disso. E esses produtos não tem jeito, não tem competidor nacional. A Vale está acabando de vender a mina de potássio delas para a Mosaic, que é uma norte-americana. Rui, vamos continuar a nossa conversa. Peço que você fique mais um instante aqui conosco. Tudo bem? Aqui conosco, gentilmente, o Rui Daher, que é colunista da Capital e criador da consultoria Bilka. Rui, tem também uma polêmica se potências estrangeiras ou países estrangeiros podem ou não comprar áreas no Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? Pois é. Os chineses parecem que estão muito interessados. Tem muita terra brasileira que foi vendida nos últimos tempos e a AGU, em 2010, a Advocacia Geral da União, entrou com uma proibição ou uma limitação que empresas de capital majoritário estrangeiro não poderiam comprar terras. Há um movimento já forte da bancada ruralista no sentido de mudar isso. Provavelmente, se bem conhecemos o Congresso, vai mudar. Então, na verdade, o futuro da agricultura é uma agricultura ruralista, ou seja, onde as legislações trabalhistas rurais vão ser modificadas e a compra de terras por estrangeiros também, a demarcação de terras quilombolas, indígenas, vão passar além da interferência da FUNAI e do INCA, vai ter o dedo do Congresso. É uma modificação de panorama parecido com a mudança de vamos dizer, uma ideologia governamental.
Agora, no sentido das terras estrangeiras, eu não sei se tem mais o que comprar. Eu acho que já compraram tudo o que deviam. Entende? Porque é muita coisa. Realmente são negócios imobiliários enormes. As grandes empresas têm divisões imobiliárias voltadas para isso. Ainda tem terra. A terra no Brasil ainda é muito farta e barata, não é? Na verdade, hoje sobra para crescer produção de alimentos, além do Brasil, a África, né? Os outros lugares já chegaram ou num nível de uso de extensão de área, ou numa produtividade tão alta através de aplicação de tecnologia, que o que vai sobrar é isso. Então, se for prioritariamente o prevalente terras estrangeiras, controladas por estrangeiros, eu acho que é um risco para a soberania nacional. É um risco. E eu acho que soberania é uma coisa que não se vende. Que não se vende, entende? Mas está se vendendo. E a desculpa para isso é trazer investimento. Só que essas terras ficam anos esperando tais investimentos e se valorizando para uma venda futura. Para fazer uma especulação. Rui, obrigado pela aula. Obrigado, eu que muito te agradeço. Muito prazer em conhecer o Rui. Muito obrigado. Prazer. Bom, com a participação então do nosso convidado que você viu, né, o Rui Daher, mais um olhar sobre o agronegócio brasileiro, como eu tenho lembrado a você aqui, para você formar a opinião, você olhar uma coisa, olhar outra coisa, né, e depois decidir o que é melhor. Procurado, nós temos incentivado, uma das nossas determinações aqui, nossa toda, é essa, é de que você forme opinião. Já já a gente volta.